Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estou aqui para deixar uma palavra, né, que Deus vem falando comigo desde ontem. E é sobre identidade, né, algo que o inimigo, né, ele roubou de nós, né, desde Adão e Eva, né, quem somos nós, para que viemos, né. Então, nós fomos criados para a glória de Deus, né? Para adorar o Senhor. E lá em Adão e Eva houve a queda. E eu quero frisar aqui num texto de Jacó, em Gênesis. Quando Jacó, ele luta com um anjo, né? E Jacó, ele lutou por uma bênção ali. Até conseguir uma bênção, né? E aqui, em Gênesis capítulo 32... E deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 26, né? O homem que é o anjo, né? Que estava em forma de homem, né? Ele disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Então, naquele tempo, as pessoas, elas davam nome, né, aos filhos com significados. E o significado do nome Jacó, é enganador. Por quê? Porque Jacó, ele enganou seu pai e o seu irmão, para pegar a bênção, né? Que antigamente as pessoas, né? Os pais, eles abençoavam os filhos mais velhos. E Jacó, ele era o irmão gêmeo, né? De Esaú. Só que Esaú nasceu primeiro. E Jacó, quando a gente lê, né, a história, ele engana o pai dele, que estava cego, e o irmão, para receber a bênção no lugar do irmão. Então, o nome Jacó veio daí, enganador. Porque ele enganou, ele é enganador. Ele lutava já com o irmão, né, no ventre da mãe dele, ele puxou o calcanhar do irmão, enfim. E aqui, Jacó, ele lutou com o anjo do Senhor, né, com Deus. E ele lutou por uma bênção. E qual foi a maior bênção aqui que ele recebeu, né? Foi a mudança da identidade dele, né? Porque Jacó, ele era, o nome, né, significa enganador, e ele era um enganador. E Deus mudou o nome dele, né? Seu nome não será mais Jacó, ou seja, Deus estava dizendo: você não é mais enganador, isso não te pertence mais, essa identidade não é tua, né? E deu outro nome a ele, Israel. E o que é que eu quero dizer a você hoje? Não importa o que você viveu, né? Os rótulos que botam em você, que conforme o teu passado, né? Não sei pelo que você passou, mas se o teu passado ainda tem a sombra, né? Algo que você viveu, algum pecado que você cometeu e que hoje você, né, vive as consequências desse pecado, mas Deus, ele tem um novo, né? Um novo começo, né? Uma nova história, um novo nome, um novo começo. Então, você tem que deixar o passado, né? Você tem que esquecer, né, o que aconteceu e viver uma nova história com Deus. Foi o que Jacó fez, né? Ele recebeu um novo nome de Israel, ou seja, ele não era mais enganador. E ele viveu uma nova história. Ele passou também, pediu perdão ao irmão dele pelo que ele fez. E isso foi uma restauração de identidade que Deus fez. E foi ali que começou, né? Foi Israel, o Israel de Deus. Foi ali que Deus começou a separar o seu povo, né? Já tinha começado, né, em Abraão, mas Israel, ela virou uma grande nação. Jacó, né? Israel, agora. E dele Deus fez, né? Dele veio as tribos, né? As 12 tribos, os filhos dele. E
foi uma nova história para todos nós, né? Então, estávamos caminhando, né, para o inferno, e Deus, ele mudou o nosso destino, né? Também queria lembrar aqui de quando Adão e Eva pecou, né? Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles caíram, eles viram que estavam nus e procuraram eles mesmos se cobrir, né? Eles mesmos encobrir, né? Perderam a identidade deles ali, perderam tiveram os olhos abertos, né? Para reconhecer o bem e o mal. E Deus, quando encontrou eles, Deus deu uma novas vestes para ele. Deus matou um cordeiro que já simbolizava a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, né? E encobriu a nudez deles, que representa o pecado, né? Então, nosso pecado só pode ser encoberto, só podemos ser lavados por Jesus Cristo, né? Só Deus pode nos dar essa nova identidade, abrir os nossos olhos para essa nova identidade nele, né? E não vivermos conforme o que o inimigo fez em nossas vidas, né? Muitos aqui sofreram abusos quando eram pequenos, foram rejeitados e vive em cima disso, desse contexto, do que aconteceu. Mas Deus, ele tem algo novo, ele quer te dar uma vida nova, um nome novo, uma história nova. E fazer com que você se esqueça de tudo que aconteceu na sua vida, de tudo que o inimigo fez, né, para tentar te derrubar, acabar com você, te destruir. E Deus, ele vem para nos dar essa identidade em Cristo, em Jesus. E então, é esse o vídeo, né? Que Deus abençoe vocês. E se inscreve no canal, curte o vídeo para me ajudar, por favor. Que Deus abençoe.